O Abel Ferreira, ele fez um desabafo. O Abel sempre fala sobre temas aí gerais do futebol brasileiro, tem coragem para falar de calendário, bate pra caramba no calendário, ele fala as coisas que ele pensa, e ele falou sobre essa situação do Fortaleza, né? Que eu acho que todos deveriam falar. Todos, porque realmente foi um absurdo, mostra que o futebol tá perdendo os limites, que a lei pro futebol ela é uma lei paralela, o que funciona na sociedade não funciona no futebol. Até porque se você joga um paralelepípedo na janela de um ônibus, uma bomba na janela de um ônibus, você vai preso. Com o futebol, isso não acontece. Parece que tem uma lei diferente pro futebol. O Abel fez o desabafo sobre essa situação do Fortaleza e a gente vai colocar aí no ar para ver o que disse o treinador do Palmeiras. Em primeiro lugar, gostava de manifestar a minha solidariedade para com o Fortaleza, os seus jogadores, o seu treinador, todo o staff. Eu quando vi as imagens fiquei realmente assustado. Eu acho que estes episódios mancham e de que maneira as coisas boas que o futebol brasileiro tem. E a única coisa que eu peço, se é que eu posso pedir alguma coisa, é que as entidades responsáveis por fazer cumprir, que sejam exemplares, porque sinceramente eu acho que o futebol brasileiro merece, porque tem coisas, como disse, coisas absolutamente extraordinárias, merece que as entidades comecem a tomar medidas exemplares. Exemplares. Ele tá querendo o impossível, né, Mauro? Vão tomar medidas exemplares. Não vão tomar. Essa questão, acontece, né? Essa não é uma questão do futebol. Até quando as pessoas ficam, tira a torcida, pune o esporte. Não foi dentro do estádio, Não foi no estádio, foi na rua. Esses torcedores, é bom frisar, são sim torcedores. Não são torcedores só marginais. Só marginais são torcedores, são as duas coisas. Os caras estão lá por quê? Fica essa coisa, parece que o torcedor é um ser acima do bem e do mal. Não, tem torcedor bom e ruim. Tem o torcedor que vai lá para torcer, tem o torcedor maluco que quer bater dos outros, quer jogar bomba, é um ataque terrorista, esse tipo de coisa, uma coisa bizarra, absurda, covarde. Agora, a polícia de Pernambuco tem que identificar os caras e prender. É isso, é prisão, mas eles é que tem. O pior é que eles prendem e aí solta a justiça. Eles é que precisam. Aí a questão, vamos questionar então o judiciário. Por que solta? Mas isso não é o problema do futebol mais. A não ser que o clube, o pessoal fala, pune o clube, tá bom, o que vai adiantar? Você acha, assim, é muita ingenuidade achar que o cara que faz isso vai se doer porque o clube foi punido. Ele vai considerar o ataque bem sucedido. Atacamos o ônibus, ferimos os caras e acabou. Mas o clube vai ficar um tempo sem ter torcida. Tudo bem. Esse é o preço. Sabe, se alguém dissesse para um elemento desse, olha, vocês vão jogar uma bomba, vão machucar os jogadores adversários, vai ter uma repercussão, uma revolta nacional, até internacional, que até fora do país, obviamente está se falando nisso. O custo disso é que o clube vai perder alguns jogos sem torcida, ou mando de campo, o que for. Os caras fechariam na hora, não? Porque eles sabem que há esse risco. Alguém acha que o torcedor bandido que vai lá jogar uma bomba no ônibus, ele não sabe que o clube dele pode ser punido. Ele sabe que pode ser punido. Ele faz ainda assim, por quê? Porque, obviamente, para ele isso não importa, isso é secundário. O mais importante para ele é fazer esse ataque. Que é uma coisa muito grave que aconteceu, um caso de polícia, porra. Então a polícia de Pernambuco, eu li inclusive matérias lá dos amigos da imprensa pernambucana de que a polícia teria identificado alguns e tal. Então que se prenda, não vai conseguir prender todo mundo, acho que é difícil, é um grupo, me parece meio numeroso, né? Algumas dezenas, não sei quantos exatamente, mas você pegar uns 3 ou 4 já tá bom, identificou 3 ou 4, põe os 3 ou 4 no cilindro, aí eu acho que o clube, aí tem um ponto que os clubes não fazem isso. Eu acho que o Fortaleza tem que processar, o Sport, se couber, tem que processar o Sport, o próprio torcedor do Sport, porque está afetando a imagem do clube, colocando em risco as receitas do clube que pode ter que jogar sem torcida. É ruim para o clube, é muito ruim para o Sport. Agora, eu acho que a punição ao clube, muitas vezes, ela além de não ser inócua, porque os autores do atentado não vão ligar para isso, na próxima vez não vamos jogar uma bomba não, porque o Sport perdeu o mando de campo. Não, então vou jogar de novo, cara. Agora, se o CPF for punido, se o cara for em cana, o outro vai ter medo. Putz, o cara foi preso aí. Porra, imagina assim, 20 caras fazem o ato, 5 são presos. O que os outros 15 vão pensar? Pô, ainda bem que eu não apareci no vídeo, cara. E que ninguém me cacuetou, né? Eu tô aqui e tal, mas vamos fazer de novo? Pô, cara, deu merda lá, os caras estão em cana. Escapamos por pouco. Ou outro, de um outro grupo que pensa em fazer, você começa a pensar que não há mais impunidade, tá acontecendo alguma coisa.
Agora, enquanto houver impunidade, isso vai acontecer. É isso que eu falo, né, Mauro? Porque a gente fala disso há tanto tempo e nunca nada acontece. Não, mas a questão é policial e depois da justiça. Porque, assim, eu fico pensando o seguinte, o que o presidente do esporte poderia fazer para evitar isso? Como é que você evita isso? Alguns dizem que o clube deveria perder a relação com a organizada, né? Porque tem clube que financia, tem clube que dá ingresso. Poderia ser tipo assim, ó, se tiver incidente, um corte geral. E se não for dar ninguém vai receber essa. Se não for torcedor aí não, mas aí é, né? Mas tem pra tacar pedra de paralelepípedo no vidro de um. Assim, não, mas é. Exemplo, mas quem faz isso é bandido. Não, de lógico. Tem uma outra questão. Muitas vezes acontecem atos violentos que partem de integrantes da torcida organizada que não necessariamente são ordenados por quem é o presidente da torcida. Sim. Às vezes os caras fazem por conta própria, grupos. E hoje as torcidas são muito grandes, isso acontece no mundo todo, as torcidas ficam numerosas e elas têm núcleos regionais. Então você tem gente aqui em São Paulo, se você pegar qualquer torcida do Corinthians, vai ter zona leste, zona norte, pessoal. Não, interior também. Pessoal do interior do estado, pessoal de outros estados. Então, se um grupo desse fala, vamos fazer uma bobagem aqui, o comando da torcida pode nem tá sabendo. E então você vai punir a torcida, não adianta. Você fala, dentro do campo não teve nada, no estádio não teve nada. Aqui em São Paulo não pode ter bandeira com mastro, isso aqui é um monte de bobagem. A bandeira não briga, a bandeira não faz nada. A questão é punir o CPF. Mas tem que punir e tem que levar as últimas consequências. Se depois tem relaxamento de prisão, se o cara é solto, também não adianta nada. Aí é uma questão de discutir a justiça. Então, quando as pessoas pedem alguma coisa, eu acho que os personagens do futebol, especialmente, deveriam ser mais específicos. Ô polícia, por que não prendeu? Polícia, por que não identificou? Ô polícia, amanhã eu vou lá jogar, eu quero me sentir seguro, como é que vai ser? Vocês vão me dar proteção? Isso não é o Abel, não, todo mundo que eu quero dizer. Aliás, o Abel pelo menos está falando, tem muita gente que está com o rabo entre as pernas que não fala nada. Vários jogadores, vários técnicos, vários dirigentes que não estão falando nada. Nenhuma manifestação. Aquela cena do atleta chegando com cara, olha, a filhinha, papai, você se machucou no trabalho. A lógica, Vamp, seria os jogadores, não vai ter jogo esse fim de semana. Na Argentina os caras fazem isso. Não vamos jogar. Isso seria o certo. Hoje não era para ter jogo nenhum, nem ontem, jogo nenhum. Mas não as entidades, né, Mauro? Os jogadores. Não, os jogadores. Os jogadores não são unidos. Identificar quem é os caras. Isso, não vamos jogar enquanto não prenderem os responsáveis, ou pelo menos parte dos responsáveis. Porque como é que vai ser? Amanhã vai jogar, pode ser em qualquer outro lugar. Não, vai ter jogo de novo, o esporte vai jogar agora. Exato. Não, e pode ser em qualquer lugar. Qualquer lugar onde você for jogar. Por exemplo, quando o esporte for agora no Ceará, vamos fazer um aparato policial gigantesco para não acontecer nada, que vão ter medo de um troco. É normal que isso aconteça. Agora, por que aconteceu? O policiamento que protegia, entre aspas, o ônibus do Fortaleza, ele era adequado, ele foi o bastante, houve falha do policiamento. Por que ainda não identificaram os elementos? Por que ninguém foi preso? Qual a dificuldade? Acho que a polícia deveria dar explicação à sociedade. Estamos aqui ainda averiguando, estamos próximos de identificar. Eu entendo que às vezes você não consegue prender o cara no mesmo dia. Você precisa de mais tempo para chegar a uma conclusão. Mas, enfim, mando de campo não vai afetar. Esses caras não vão ligar. É besteira achar que isso vai resolver. Isso aí é tirar o sofá da sala. Como naquela vez, por exemplo, que o Grêmio foi expulso da Copa do Brasil por conta de atos racistas. As pessoas foram identificadas. Elas tiveram que responder na polícia, na justiça, pelos seus atos. Alguém acha que acabou o racismo no Rio Grande do Sul porque o Grêmio saiu da competição? O cara que torce pro Grêmio que é racista deixou de ser racista. Ele continua sendo racista. Como tem o do Flamengo, tem o do Palmeiras, tem o do Botafogo, de qualquer time. Tem racista em toda parte por aí. Só questão de vara curta, porque sabe que no Brasil o bicho pega. Em outros países não, que na Argentina os caras fazem negócio de macaco e não acontece nada. Na Argentina, no Paraguai, no Chile, no Uruguai, em qualquer desses países. Mas aqui no Brasil é diferente. Já existem leis e há um rigor. A sociedade não tolera mais isso. Né? Mas não resolve o problema. O que resolve o problema é o CPF. É o CPF. Eu me lembro que aquela menina, inclusive, foi uma das pessoas que foi identificada lá de Porto Alegre. Aí depois teve matéria, ela chorou, se arrependeu. Filha, agora você aguenta. Agora você aguenta. Você não estava lá ofendendo o Aranha? Ela e os outros. Então, peraí, a consequência daquilo que ela fez. Ela tem que responder. Eu acho que antes do clube, quem tem que responder é o cidadão. Então, quem jogou esse negócio foi fora do estádio. É possível que o cara nem tenha visto o jogo. É possível que o cara estivesse só ali fora pronto para fazer isso. Alguém acha que o jogo de futebol é mais importante para esse cara do que o que eles fizeram? Não é. Claro que não é. Agora, qual é o objetivo disso? É barbárie, cara. Pessoas que realmente não têm, perdendo completamente a noção. A única coisa que poderia acontecer é prender. E nunca acontece. Por isso que a gente acha que a gente está dando murro em ponta de faca. Às vezes prende. Eu já contei aqui a história da briga de torcedores do Corinthians e do São Paulo, uma espécie de emboscada que fizeram um dia de jogo do Corinthians, e aí um São Paulino morre, né? É sempre quando tem morte. Espancado,
E aí a câmera que estava no fardamento de um dos policiais, quando chegou a polícia, identificou, filmou, né, alguns dos elementos que estavam batendo no rapaz, vários batendo em um só, e um deles foi identificado. A polícia fez o trabalho dela, ela identificou, prendeu o sujeito. E foi solto. Aí foi solto sob a alegação de que, a grosso modo foi mais ou menos isso, eu estava lendo na época lá o documento, o inquérito, e dizia mais ou menos o seguinte, que não era possível afirmar que aquele homem tinha dado um golpe fatal, que matou o cara. Nunca vai saber quem deu o golpe fatal, né? Mas sabia-se que ele estava no meio de um grupo com outros batendo no cara, e o cara morreu. Ou seja, ele participou. Isso não é o bastante? Para a justiça não foi. Ele teve relaxamento de prisão. Então a gente tem que discutir, além disso, discutir o trabalho da polícia e o que a justiça faz depois. Aí vira impunidade. Quando isso acontece, se a gente que sabe, é óbvio que no meio dos caras, todo mundo sabe. E aí qual é a sensação? Olha, o cara foi preso, foi identificado, mas soltaram. Não dá bom. Ou seja, pode fazer. Não dá nada. Agora, se o cara fica lá e cumpre, no caso, 30 anos, é uma pena, o homicídio foi julgado e tal, pega 30 anos, vai pro Chilindró, fica no presídio, aí já começa a ver um receio. Falei, caramba, o negócio tá complicado, o cara lá tá preso mesmo. Aí os outros não foram identificados, se fosse estariam presos também. A justiça tá jogando duro agora, é isso, cara. Quantas vezes, Mauro, a gente já cansou de cobrir jogo em tudo que é estádio de futebol, que a polícia leva grupos de 50 algemados, bota no ônibus, todos são soltos depois que eles vão pra delegacia, né? Com pancadaria, já cansei de ver bondes e bondes de torcida, todo mundo algemado, entrando em ônibus. Aí a polícia leva, chega na delegacia, todo mundo solto. Né? E aí, tipo, você tem uma... É que muitas vezes total. O delito não é grave o bastante para o cara ficar preso, né? Distúrbio e tal, etc. Mas em casos um ataque terrorista, isso, né? A um ônibus. Espancaram uma pessoa até a morte. Quando esse tipo de coisa acontece, aí já passou, não é só uma briga. Uma briga, brigaram na rua ali, 50 contra 50, prendeu e tal, soltaram porque não foi um delito grave. Fichou todo mundo, o cara tá lá, tem a ficha na polícia, já não é mais primário, se amanhã tiver um outro problema ele pode se complicar mais, ok. Mas nesses casos mais graves, e continua acontecendo, as mortes continuam acontecendo. Aí teve lá o presidente da federação, acho que lá de Pernambuco, de torcida única, não tem nada a ver torcida única, nada a ver uma coisa com a outra. E se fosse torcida única, né? O que impediria? Foi a torcida local, aliás, a torcida local não, alguns elementos da torcida local atacaram o ônibus. Quer dizer, se não tivesse torcida do Fortaleza, o que mudaria? Não muda nada, quer dizer, as pessoas também dão sugestões tacanhas. E isso não resolve nada, quer dizer, a solução ninguém apresenta. Agora, eu acho que os profissionais do futebol deveriam ter uma postura mais, mas não tem, cara. Quando houve o Bom Senso Futebol Clube há alguns anos, entendeu? O movimento nasceu, logo depois ele morreu. O sindicato não funciona, não tem unidade, então fica por isso mesmo. Eu estava pensando em casa, né? Os jogadores do Fortaleza e a própria diretoria pegar a organizada do Fortaleza e dizer, pelo amor de Deus, não vão querer um dia revidar. Sim. Que vai ser o mesmo ato Sim. que desses vândalos que fizeram. Os jogadores, né? Porque uma retaliação da torcida, se vier algum time aqui agora, a gente também vai devolver. Continua a mesma merda. Sim. Como aconteceu aqui no Rio de Janeiro, o que aconteceu foi grave agora no final do ano passado, com aqueles torcedores do Boca Juniors, que eram turistas, nem eram torcedores de barras, que são as organizadas lá, que estavam na praia, foram atacados por pessoas que se identificaram depois nas redes sociais como torcedores do Fluminense, assaltados, apanhados, mulher apanhou, pessoas de mais idade. Tem vários vídeos. E eles mesmos postaram os vídeos. Aqui, roubamos aqui celular, dinheiro, só começando e tal. Quando o time brasileiro jogar na Libertadores, ou Sul-Americana, na Argentina, vamos ficar atentos, porque muito provavelmente vai acontecer esse tipo de coisa. Especialmente no Fluminense. E não precisa do Boca Juniors, não. O Boca não está na Libertadores. Mas a torcida do Boca está lá na Argentina. Quando o Fluminense jogar, se jogar com o time argentino e for lá, pode ser qualquer um. Lá tem torcedor do Boca. É o que mais tem. E quem apanha não esquece. Em qualquer lugar da Argentina. Quem apanha não esquece. Então, vamos ficar atentos. Aí vão dizer, não sei o que. Lógico que vai estar errado. O revide nunca é correto. Mas como é que começou? Aquilo foi meio que tratado como uma coisa menor. Aquilo foi um absurdo. Eram turistas que estavam na praia. Pessoas que chegaram do Rio de Janeiro segunda-feira. O jogo era no sábado. Pessoas que puderam viajar antes,
estavam ali nos hotéis da região da Zona Sul, estavam na praia ali, tomando ali o mate ali, a cervejinha deles ali e tal, numa boa. De repente foram atacados, e o presidente assaltados. da torcida fala, a gente tá chegando, a nossa torcida... E acabou que não teve confusão depois. É aí que eu acho que é a coisa que eu pego. Eles chegaram, foram lá, fizeram uma grande festa na praia, lá, milhares de torcedores do Boca Juniors, teve o jogo, não teve briga nenhuma grande, nenhum problema sério, talvez uma coisinha aqui, mas nenhuma confusão houve no Maracanã. O Fluminense foi campeão, os argentinos foram embora, pegaram o caminho de casa e não houve notícia de nenhum grande conflito. Pode ter tido uma briguinha aqui, outra ali. Mas quem apanha não esquece. Eu duvido que não vai ter problema. Duvido. Aí olha só, pois é, começou aqui. E a polícia do Rio de Janeiro foi incompetente, como costuma ser quase sempre, né? Quando envolve futebol, né? E não conseguiu dar segurança para aquelas pessoas. E aquilo aconteceu de mais de uma vez. Foi um negócio muito absurdo, muito absurdo. Aí isso vai gerar o quê? Um revide. Qualquer torcedor brasileiro que for hoje assistir um jogo na Argentina tem que tomar cuidado. Eu não andaria com a camisa do time por lá. Não só do Fluminense. Não só do Fluminense, eu tomaria um certo cuidado. E tem outro detalhe, as torcidas organizadas do Fluminense... E vai ter a final da Libertadores lá agora. Tem isso também. É esse ano. Mas antes disso tem vários jogos, né? E vai cruzar brasileiros e argentinos vão jogar. Não, é que final de Libertadores, se chegar brasileiro, vai ter muito brasileiro com a camisa do time na rua. E tem outro detalhe, a torcida do Fluminense, ela tem uma aliança, a torcida organizada, né? Com a torcida do Vélez, que é um time de Buenos Aires. Obviamente, o pessoal do Boca não gosta do pessoal do Vélez e vice-versa. Então, até existe esse tempero a mais. Isso vai ter confusão. Vai ser, a não ser que tenham muitos cuidados, um aparato muito cuidadoso. Por quê? Porque começaram com isso, quer dizer, aí de lá o cara, não estou defendendo, sabe, ninguém. O problema é que começou aqui, começou no Rio de Janeiro. E mais, a polícia do Rio de Janeiro, que é tão valente no jogo Argentino Júnior e Fluminense, começou a soltar tiro de bala de borracha na arquibancada do Maracanã. A televisão mostrou tudo, a transmissão mostrou tudo. Teve problema em Brasil e Argentina. Brasil e Argentina. Brasil e Argentina, estava lá do estádio, porra, não fizeram isolamento. Os jogadores da Argentina saíram de... Não fizeram isolamento, cara. Porra, peraí, ficou tudo misturado. Aí quando teve a briga, começou a bater nos argentinos. E aí eles começaram a correr, aí os brasileiros estavam do outro lado, ficaram assustados, várias pessoas nem assistiram o jogo. Meteram o pé, foram embora. Gente, isso vai ser lembrado pro jogo de volta das eliminatórias. Então assim, vai se criando um clima e você vê a incompetência do policiamento, que se propõe a fazer policiamento dentro do estádio, que na rua tem que fazer. E não conseguiu. Cara, vamos pensar. Vai começar a chegar torcedor argentino aqui no Rio de Janeiro, eles vão pra praia. Né? Óbvio. É o lugar que os caras vão pra praia. A gente tem que montar um aparato aqui de segurança para não ter confusão. Porque assaltos poderiam acontecer organizados por esses supostos torcedores do Fluminense ou por qualquer um outro cara. Um ladrão qualquer. E pelo jeito não tiveram nenhum cuidado. Mas lá no Maracanã, bateram na torcida da Argentina, bateram no pessoal do Argentino Júnior com bala de borracha. De 2 ou 3 ali, quer dizer. Aí a polícia do Rio é toda valente. Tem um batalhão específico para fazer isso lá, que é o BEP, né? O Batalhão de Estádio lá do Rio de Janeiro. Era JEP, né? Aí mudou para BEP, agora é batalhão. Muda o nome, é bonito, né? O nome, né? Mas a incompetência é de sempre. É de sempre. E aí isso tem consequências, cara. Claro que vai ter. E vai continuar tendo. É uma pena, mas acho que vai ser bem tenso esse ano quando jogarem times brasileiros por lá. Lembrando que a final é lá, né, Mauro? O maior agravante é esse, porque a final é muita gente que vai. Não é só organizada. Geralmente é mais organizada e alguns torcedores. Sim. Final vai muito torcedor, que a gente diz, comum. Sim. Que foi o que aconteceu. Os caras vieram pra cá, você vê, as torcidas não tinham chegado, mas na segunda-feira tinha torcedor. O cara se programou, gente. Pô, se o Boca chegar na final, né, eu vou tirar uma folga aqui e tal, vou passar uns dias no Rio de Janeiro, vou ficar na praia, vejo o jogo lá no sábado e volto pra casa. Os caras que chegaram antes vão apanhando na praia, pô. Depois as pessoas querem discutir por que o Rio de Janeiro não explora totalmente o seu potencial turístico, né? Como é que você vai explorar o potencial turístico se o turista chega lá para tomar porrada e ser assaltado? Vou falar um exemplo de jogador, assim, nessa coisa do jogador ter que tomar iniciativa, assim, que teoricamente não teria que ser o jogador, eles teriam que ser protegidos, mas, assim, para acontecer alguma coisa vai ter que partir deles. Um exemplo da Espanha, do Vinícius Júnior. Ele sendo chamado de macaco várias vezes. Só teve alguma coisa, algum movimento, alguma repercussão? Claro que o Vinícius não vai resolver o problema do racismo no mundo, é óbvio. Mas só aconteceu algum movimento porque ele foi comprar a briga. Não foi nem o clube dele, Real Madrid, ele, depois outros vieram apoiar. Só. Eu não vi jogador nenhum. Sim. E por causa dele, claro que vai continuar tendo problema de racismo, não vai acabar o racismo por causa dele, mas por causa dele mexeu. Alguma coisa aconteceu. Manifestação de outros atletas, do treinador, a federação, a Liga Espanhola teve que responder, mesmo que respondendo mal, mas teve que responder, teve que pelo menos dar satisfação.
E aqui vai ser a mesma coisa. Os jogadores, se eles fizerem um movimento, é óbvio que não vai acabar a violência no futebol, porque a violência não é só do futebol, é do país. É um país violento. O futebol não vai ser uma exceção. Mas se não partir deles, não vai partir de ninguém. Então, lá na Espanha, o Vinícius conseguiu mexer com alguma coisa porque ele foi comprar a briga. Ele não ficou esperando o Real Madrid, ele viu, ou ficou esperando e viu que não ia acontecer nada do Real Madrid, da Liga Espanhola, da Federação. Ele comprou, não, chega, não aguento mais, eu vou brigar. Os jogadores aqui vão ter que fazer a mesma coisa. Se ficar esperando que vai ter algum movimento de autoridades, de instituições, esquece. Eles que vão ter que comprar a briga. E não fazem talvez por medo, né? Pô, não foi comigo, mas tem que pensar que um dia pode ser com ele. Pode ser. Porque fala, pô, não foi comigo, daqui a pouco eu vou falar, vão querer me pegar também. Mas tem que falar. Sim, pode ser qualquer um. Os caras do Fortaleza, cara, eu não sei como ainda não morreu um jogador. É muita sorte. Ainda bem, mas assim, o risco, assim, a chance era muito grande nesse do Fortaleza, no do Grêmio, no do Bahia, por sorte ainda não morreu um jogador num desses ataques, mas vai ter uma hora que isso pode acontecer, então é melhor que se mexa antes que aconteça. Infelizmente os jogadores não vão poder contar com ninguém, eles que vão ter que comprar essa briga. Você acha então que os jogadores teriam que paralisar? Porque não vai ter uma coisa ou outra, joga sem torcida. Pode ter uma medida ou outra, mas assim, nada que vá durar muito tempo e que nada que vai impedir que daqui a que quarta, hoje mesmo, alguém seja atacado, ou no meio de semana, ou daqui a um mês. Não acredito em nenhuma medida que vai fazer com que isso pare. Eles que vão ter que comprar a briga. Eles deveriam ser protegidos, mas acho que alguns já perceberam, mas se não perceberam, para mim, pelo menos está bem claro que eles não serão. Eles que vão ter que comprar a briga. A gente vai mostrar aí uma imagem muito legal, mas que também não resolve muita coisa. Que é o que a gente tem falado aqui. Tem que para o futebol brasileiro, porque aí você vai mexer no bolso das entidades. Pega aí, todos os times de futebol, todos os jogadores, a gente se recusa a entrar em campo por uma semana, para deixar claro o quanto o futebol brasileiro está indignado. Ou então a gente vai paralisar até prenderem o torcedor que jogou a bomba no ônibus do Fortaleza. Porque aí vão ter que fazer alguma coisa. As entidades, os patrocinadores, muita gente poderosa envolvida que vão ter que fazer alguma coisa para resolver o problema. Então eu concordo com o Bruno, o Mauro mesmo falou, uma hora tem que chegar uma paralisação. Para. Senão nada vai ser resolvido. Mas ontem, pelo menos, é uma atitude bonita, é uma atitude que a gente tem que valorizar. O Sport entrou em campo com a camisa do Fortaleza. O Sport, clube que torcedores fizeram essa barbárie aí contra o ônibus do Fortaleza. O Sport entrou em campo, a gente vai mostrar a imagem aqui, porque é uma imagem emblemática, com a camisa do Fortaleza. Tá aí, a entrada dos jogadores do Sport em campo, todos eles vestindo a camisa do Fortaleza, os goleiros vestindo o uniforme do Fortaleza. É uma baita atitude e é uma atitude que eu acho que eu nunca vi igual. Não sei se vocês já lembram de algum clube rival ter entrado com a camisa de um rival, porque é rival, né? Porque esses dois clubes estão sempre disputando ali recentemente a Copa do Nordeste. É legal, né, Vamp? Você que é nordestino. Náutico, né? Foi contra o Náutico aí, né? Acho que foi nos aflitos. Foi 1-0 Náutico. Pelo campeonato pernambucano. Legal, pô. O próprio presidente do Sport, ele foi no hospital. Quando ele ficou sabendo, ele foi no hospital lá pra ver o que precisava. Pegou lá o CEO agora, né? Que era o presidente do... CEO. É o Marcelo, agora é o CEO. CEO, é esse negócio aí. Virou SAF. É o capo. Ele virou o capo. E aí ele foi lá, tava lá presente, assim. Eu me pergunto assim, as instituições, você pega aí os caras, dá pra identificar e saber quem é. Que nem o modo, pegou 3, 4, deixa trancado e vai ver com quem eles andam, pô. Com quem eles andam, estão tudo no meio. Pegou 3, 4, você vai saber quem é o resto. Que tá sempre junto. Mas foi uma cena lamentável quando deu até cena de chorar quando a menininha foi receber o pai lá. O Dudu. O Dudu todo... Pai, você machucou no trabalho? Menina inocente, sem saber de nada, né? Eu não lembro. A gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos na TV e no YouTube. Eu não lembro, Mauro, Bruno, vocês acompanham bem mais. Vocês lembram de algum time rival que já entrou com a camisa do rival em campo em protesto contra alguma coisa? Não recordo. Eu também não. Porque foi uma...
É uma atitude legal. Acho que poderia ser ainda melhor se fosse na Casa do Esporte. Porque não foi, né? Foi nos aflitos. O jogo aí foi nos aflitos. Eu acharia ainda mais legal na Ilha do Retiro, que tem a torcida organizada do esporte, para deixar claro, ó, a gente tá reprovando aqui. Você lembra que a atitude de vocês. A torcida do esporte já tá marcada disso, as organizadas que você falou. Lembra que o jogador do Vasco foi comemorar o gol? Na Série B? Vasco Esporte, pô. Torcida do esporte invadiu o campo. Série B estamos em 2024, 2022. Mas não, Bruno? Deu uma confusão, foi até pro STJD. STJD, pô. Sim, parou o jogo, acabou o jogo. Né? Própria Copa São Paulo não, Campeonato Brasileiro Sub-20. O esporte estava jogando, tinha os torcedores com as crianças, eles entraram para bater também. Ao vivo. É uma torcida que tem que ficar de olho nela. É bizarro. Identificar. E aí teve essa manifestação aí, 2 jogadores do esporte. É bonito, é legal, mas não é isso que vai resolver. O que vai resolver é prisão e o que vai resolver também é essa situação de paralisar. O próprio Thiago Galhardo, ele fez um vídeo falando sobre isso. Para paralisar o futebol. Para os jogadores paralisarem aí o futebol brasileiro.